Olá para você que nos acompanha! Começa agora o nosso quadro Publicações, em que eu te apresento livros publicados pela editora UFG. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, na altura dos ombros e uso óculos. E aqui ao meu lado hoje está o professor Volney Unes, porque a gente vai falar sobre A Casa de Altamiro de Moura Pacheco. É o título da obra dele, que a gente vai falar hoje. O professor, além de autor da obra, também é professor aqui na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, professor de Patrimônios Culturais. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Oi, Ana, bom dia, obrigado. Nós que agradecemos a sua presença. Ele se descreve como um professor de meia-idade, traços caucasianos, olhos negros e usa óculos. E agora eu já vou fazer as perguntas. Professor, começa falando pra gente quem que era Altamiro de Moura Pacheco e o que ele representa para Goiânia, para Goiás. Ana, então, Altamiro é uma personagem fascinante, mas eu acho que eu preciso contar como é que nós chegamos até ele. Na verdade, esse trabalho começou com um pedido da Academia Goiana de Letras, que hoje é a proprietária desse imóvel, dessa casa, desse sobrado. Houve esse pedido de fazer uma restauração da casa, porque a casa estava com infiltração, problemas de tubulação, etc. Então, nós elaboramos um projeto de restauração da casa e começamos os trabalhos. E eu gosto sempre de registrar numa espécie de catálogo quando a gente faz esse trabalho de restauração, de dinamização de um ativo cultural, como é o caso da Casa de Altamiro. E aí, fatalmente, a gente chega na história do próprio personagem, Altamiro. Como eu estava dizendo, é um personagem fascinante. Ele foi um dos pioneiros daqui de Goiânia, ele veio da região de Bela Vista, primeiramente farmacêutico, depois médico, e teve metido em praticamente tudo que aconteceu em Goiânia na década de 40, 50 e 60. Então ele montou bancos, imagina só, criou um banco aqui, o Agrobanco, foi um dos fundadores, um dos principais articuladores da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, que faz a exposição pecuária. Aliás, a primeira exposição pecuária foi idealizada por ele em 1942. Ele doou várias porções e glebas de terras, por exemplo, para o aeroporto de Goiânia, para o quartel, que está lá até hoje. A área da sua grande fazenda foi doada e hoje é o Parque Altamiro de Moura Pacheco. Então foi um benemérito, um benfeitor aqui da região, um dos primeiros médicos, né? E foi um dos incentivadores da criação do curso de medicina e da própria Universidade Federal. Acho interessante que a história oficial enumera vários nomes, né? E o nome dele fica um pouco esquecido, mas a gente olhando a documentação, está lá a presença dele marcante, como um dos incentivadores da criação da Universidade Federal. E o que o livro fala? Ele fala desse momento, dessa restauração da casa, como que é a construção disso no livro? Então, a primeira seção do livro, a gente descreve o pioneirismo que representou esse sobrado aqui. A região era muito pobre, o estado de Goiás era o penúltimo estado mais pobre da União, e a decisão de construir Goiânia foi uma decisão ousada de Pedro Ludovico Teixeira. Altamiro se muda para Goiânia, então, logo no início, e toma a decisão de construir esse sobrado usando o que havia de mais contemporâneo em técnicas construtivas na época. Então, por exemplo, ela é uma casa de concreto armado, que usa materiais industrializados, vindos da incipiente indústria brasileira, o próprio cimento brasileiro. Então, assim, ela é uma casa pioneira em vários aspectos. Hoje a gente olha para ela e fala, não, é uma casa normal, claro. Mas, assim, naquele momento, nos anos 40, todos os processos utilizados lá eram desconhecidos aqui na região.
Então, nessa publicação, a gente tenta chamar a atenção do leitor para esse aspecto. Hoje, ela é uma casa comum, mas naquele momento em que ela foi construída, ela foi uma sofisticação, fruto de uma sofisticação incrível. Então, é isso que a gente tenta chamar a atenção para o leitor. Perfeito. Então, é importante essa obra aí para a gente entender também, né, sobre esse patrimônio histórico, cultural aí de Goiânia. Professor, muito obrigada por participar aqui com a gente no nosso quadro Publicações, viu? Eu que agradeço, Ana. Obrigado aos telespectadores. Essa e outras publicações estão disponíveis lá no site editora.fg.br. Acesse lá e boa leitura!